Nossa, só eu e a Sora tá aqui ainda. Bem, Mendonça. Tudo bem. Tá bom. Conseguiu descansar bastante? Hã? Conseguiu descansar bastante esses dias? Eu tô jogando. Tá jogando? Vai. Essa professora? Ai, então acerta depois que eu passo. Já começou, Sofia. Tchau. Ai, cadê o seco? Ai, entendi que eu pensei que tá sem tecnologia, né? Não tem como falar. Ai, mas tudo bem, já foi. Tudo bem, Maria? Pro, Oi. sobre o trabalho de matemática, peraí. Professora, você tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Ok. É para copiar, é para fazer essa parte aqui da experiência ou é para fazer essa de baixo? Isso, não, você vai fazer a da experiência. A de baixo não precisa fazer. Não, é a experiência e você vai responder essas questõezinhas aí da experiência. Isso que é Isso. para escrever no caderno. Isso. Tá bom. Tá bom? E professora? Oi, tudo bem? Tudo. Tá bom. Ana Laura, tudo bem? Tá ouvindo a Pro? Oi, Pro. Oi. Esperar mais um pouco, que ainda tem poucos que estão entrando ainda. Oi. Tudo bem, Eduardo? Bem, né? Poxa, eu tava logo no último episódio da minha série que tava assistindo. Depois você termina. Vai ficar mais emocionante. Conta sobre duas pessoas que ficam presas num barco. Aí elas ficam pescando lixo que tem no meio do mar. Aí tem um grande mistério. Eles constroem mais o barco. Tem um tubarão querendo destruir todo o barco. Eita, Meu, é muito louco. Assim. cheio de Ô, Edu, ação. Edu, qual que é o nome da série? Raft, Authentic Games. Authentic Game? Ele fez junto com o Godinode. O Godinode. Ah, não sei. Pro, finalmente a Ana Laura entrou. Eu sei que eu Ah, Ana Laura, né? Tudo bem, Ana Laura? Oi, Pro. Você tá ouvindo? Oi, Gabriel, Oi, tudo Pro. bem?
Eu sei que vão assistir um montão de vezes, mas, meu, a série inteira é muito top. Ô, Ana, se você estiver ouvindo, faz um joinha para eu ver se você está ouvindo. Acho que não. Eu acho que ela não está ouvindo, não. Bom, enquanto ainda eu vou pegar minha cachorra. Olá, eu sou a nova estudante e eu vou muito com vocês. E eu vou ser Essa muito... roupa. Ué. E fui passear, só para ver como eu posso passear. E aí, o que a gente vai estudar? Já vamos estudar. Hoje tem português e história. Ah, não! Muito bom, não! É uma série que eu mais odeio. Mas eu uso ela. Olha lá a Belinha também. O outro cachorrinho. Peraí, eu vou pegar água, tá? Tá. Ô, Bro, você sabia que eu sei cantar uma música? Ela só é de barulho, mas eu vou fazer barulhinho, tá bom? Vai ser assim, eu vou assobiar. Tem mais alguns entrando. Eu tinha visto a Bianca, agora não tá mais. Você tá me escutando? Oi? Você tá me escutando? Agora, Tequila, vai ficar na cuidado. O que você vai fazer? Ana Laura, tá me ouvindo? Oi? Eu não tô te ouvindo, tá? Como eu tenho tempo, né? Daqui a pouco vai começar. Né? Ana Laura, a Pro não está te ouvindo, tá? Tem que ver aí o que aconteceu. Professora, tá me ouvindo? Eu tô, tudo bem? Tá ouvindo a TV? Oi. Oi. Tô ouvindo tudo. Bom, quem já tá aí? Oi, senhora. Tudo bem, Júlia? Peguem a apostila grande, português, página 20. Tá? Uma cruzadinha. Eu tava assistindo um pouco aqui, ó, só pra ver qual é a noção da coisa. E aqui? Página 20? Isso. Da coxinha grande, né? Isso. É na de português, certo? Matemática, pro. Português, gente? Ok. Peguei aqui. Pronto, agora eu só vou consumir. Ô, Pro, Sim. tem um jogo similar a esse. Oi? Mas não é tanto igual. Eu vou pegar uma coisa no meu quarto, já vou. Que página, senhora? Página 20 da apostila de português. Vai corrigir. Já fizeram essa página, Mendonça? Sim. Eu ainda não fiz. Também não. Eu vou dar uns minutinhos. A gente fazer rapidinho, é coisa rápida, a gente só vai encontrar alguns animais. É a página 20. Eu já encontrei um. Eu encontrei todos. O que você pede aí? Deixa eu ver se...
Ele Eu também pede para você localizar o nome de alguns desses animais no caça-palavra. O que ele fala? Ó, durante o período noturno, muitos bichos transitam de um lado para o outro em diversos ambientes, fazem barulhos, alimentam-se e reproduzem. Então, vocês vão achar aí algumas palavras. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 palavrinhas. Professora, 8 animais. eu vou lá no meu quarto só pra pegar o lápis que eu esqueci, viu? Ô, Pro, amanhã é feriado? Oi? Amanhã é feriado? Não tô sabendo de nada, gente. Não foi passado nada, não. A gente vai ter que achar todas as palavras? Isso, procurem aí 8 animais. Ô, Bruno, eu não sei por que, mas encontrei rã. Sexta, né? Só que rã, lembra que ele tá falando que é no período noturno, tá? Não aparece. Né? Gambá é período noturno? Gambá, tem gambá? Eu achei, mas é no período noturno? Isso, pode colocar. Como eu posso ser feriado, parça? Todo mundo Eu achei vagalume. segue. Vagalume também. Mendonça, aí depois você pode assistir a série. Coruja eu achei também. Coruja, também. Eu achei tarântula. Também, tarântula. Eu também achei caramba. Eu também. Foi o primeiro que eu achei. Eu achei escorpião. Também. Onde Eu é, também filho? achei escorpião. Quem tem medo de escorpião? Eu não. Já apareceu na minha casa. O meu também. Quase ficou meu irmão, mas não. Meu avô foi picado por escorpião. Barata é período noturno? Professora, que página que é? Barata é período noturno? Sim, página 20, português. Gambá é? Da apostila, tá? Professora, eu já achei tudo, tá? Professora, gambá é? Não é noturno, né? Professora, o meu avô já foi picado por um escorpião. Grilo? Só um minuto. Isso, grilo também. Esse? Oi? Não. Cara, como uma barata. Achei gambá. É verdade, mãe, que eu já comi uma barata? Ô, Pro, eu já encontrei vagalume e morcego. Oi? Sabia que aqui de noite tem um monte de morcego voando? Tem? Eu e a minha mãe já viu o morcego de noite. Na casa da minha avó. Tem vários aqui. Geralmente, Lá na assim, minha quando casa tem antiga, mais massa, a gente assim, sempre tem. Professora, bastante de noite. Lá na minha casa tinha uma piscina, né? E em cima da nossa piscina tinha várias frutinhas. E os morcegos iam lá e pegavam as frutinhas e ficavam um montão ao redor da piscina. E quando a gente estava com a nossa amiga, lá na sala de baixo, entrou um morcegão dentro da sala e a gente saiu correndo. Imagina o susto, né? São 8. 8. Isso. Sora, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Agora eu tô ouvindo. Eu acho que falta barata. Ah, que bom. Uhum. Oxe, a Ana Laura veio hoje. Professora, a barata tá em pé ou deitada? Barata tá na vertical, tá em pé. Ô, Sora. Achei todas, Sora. Tá. Sora, é quantos? 8. Nossa, eu encontrei 7. Tá faltando 1, então. Eu achei 5. Pronto. Eu só achei 6. Eu achei 8 já. Show? Achei Agora- 8. Tá bom. 1, Só achei 2, 3 por enquanto. 3, 4. Eu também. Na hora a gente tá na apostila de português, página 20. Achei grilo. Falta tudo. Só falta 1. Então, vamos passar palavras. Depois você vai corrigir, Sora? Já vou falar já as palavras. Achei coruja. Ontem eu vi um grilo. Eu também. Ele é mal lento. Não, ele não é lento. Mas ele é desse tamanho. Ele tava na folha. Eu acho que foi anteontem. Aqui, o mato aqui tava pegando fogo, muito fogo. E aí tava saindo um monte de bicho. E aí saiu um grilão e pulou numa pessoa.
Por causa que alguém tinha botado fogo no mato e queimou todo o mato. Professora, você sabia que sei lá, acho que Na casa da minha faz avó. 3 dias eu salvei uma moça, Uma ela mosca? tava afogada Aqui, aqui na piscina, né? Daí fui lá e peguei um negócio bem grande, né? Daí coloquei uma tartaruguinha que boia na água. Daí eu coloquei ela lá em cima, deixei ela boiando na piscina. Ô, Sora, Ah, aqui no lado da minha Só que daí rua, depois ela morreu e eu enterrei ela. enterrou também? tacaram fogo. Agora, esse tempo seco, né? Muita gente coloca fogo. Por causa que onde eu moro, aqui tem muito mato. E aí eles não gostam de cortar o mato, então eles botam fogo. né? Só que tava quase pegando fogo numa casa. Então, E aí, a gente chamou os bombeiros 4 vezes, veio um caminhão e eles não voltaram mais. O fogo Aqui já a gente tinha faz fogueira, pronto, com os Tá. galhos velhos, é mó da hora. né? Principalmente com... E a gente tá tentando fazer um dia pra fazer uma fogueira, aproveitar que a gente tá com marshmallow e queimar. E fazer assadinho, né? Colocar no Professora, fogo, você né? sabia que também a minha irmã ela estuda lá no Colégio Videira também, né? Aqui no Colégio Videira. Daí, quando eu ainda estava tendo aula, no intervalo dela assim, né? Porque como tá no ano, eles podem sair para fora da escola, comer em algum lugar aí, né? Aí quando ela saiu uma vez, estava pegando fogo aquele mato lá de trás, sabe? Uhum. Então, daí ela e umas amigas lá dela chamaram um bombeiro, daí elas viram o bombeiro apagando O bombeiro que chegou lá. Isso aí. É. Acharam? Sim. Não, só achei 5, não consigo achar outras. Então, vamos falando os nomes que nós encontramos, que aí quem não achou 5 pro. consegue encontrar. Então, tarântula, vocês encontraram? Sim. Sim. A primeira palavrinha lá em cima, né? Depois nós temos vagalume, também que está bem fácil. Achei. Sim. Achei. Eu vou falar, essas são todas deitadas, depois eu vou falar as em pé. E aí nós temos gambá. Tá? Achei. Agora eu vou falar todas que estão na Eu não vertical. achei gambá. Também não. Gambá Tá lá tá bem lá embaixo. no final, gente, na parte de baixo. do Penúltima quadro. linha. Ah, não, eu achei gambá sim. Agora eu vou falar as palavrinhas que estão nas verticais. Nós temos que animais aí na vertical? Coruja, Morcego e barata. Escorpião. Coruja. Só esse. E grilo. E nós temos barata, grilo, escorpião e coruja. Encontrei todos. Achei barata e grilo. morcego, não achei escorpião e coruja. Tá? Eu só achei barata e grilo. Morcego, ele tá junto com a palavra do vagalume, gente. Dá uma olhadinha aí para vocês Achei. verem. Só que ele tá em pezinho, Achei. tá? Encontrar o que tava faltando. Eu não achei um morcego ainda, Pro. Morcego tá junto com o vagalume. No M Tá do no vagalume. M do vagalume. Olha lá pra você ver. Pra baixo. Só faltam 2 pra mim. Qual que tá faltando? Faltam 4. Eu já achei. Eu achei todas, que é 7. Ó, Eu já achei. tá faltando um, Júlia. São 8. Eu já achei tatu, Eu acho que você não achou grilo. Procura aí o 2, grilo. 3, 4, barata, grilo. 5, 6, 7. Tá faltando um, então. Você achou Júlia. coruja? Coruja. Eu achei coruja, grilo, gambá, vagalume, grilo, morcego, tarântula, escorpião, coruja. Mas é pra ficar quietinha. Eu achei esses daí. Ah, tá faltando a barata. Barata? Isso. Barata toda fazendo linha de pé. A barata tá lá no vagalume. Olha lá pra você ver. No V do Achei vagalume. coruja.
Embaixo do V. Isso, Essa é a barata. exatamente. Embaixo do V do vagalume. Isso. Então, encontramos todas? Tarântula, Não, só falta uma pra mim. vagalume, barata, Falta. grilo, Sei lá. morcego, escorpião, coruja e gambá, certo? Então, tá bom. pessoal. Calma aí, eu ainda não achei, só falta uma. Qual que falta para você, Eu Beatriz? já achei tarântula, vagalume, barata, gambá, grilo, morcego e coruja. O escorpião tá faltando para você aí do lado da Eu também não coruja. sei escorpião, pronto. Do O vagalume. escorpião tá do lado da coruja, hein? Uma linha depois do A linha da Yasha. Tá na linha do vagalume também. Ok, Ah, não. Achou? Não tá na linha do vagalume. Não achei. Não, Uma linha Não tá na linha pra baixo do vagalume. diagonal do final do Não vagalume. joga no lixo, guarda pra mim. Tem um E e um E. Achei. Isso mesmo. Rebeca quer ler Animais de Hábitos Noturnos? Oh, Então pode ler para mim, por favor. Animais de hábitos noturnos. Bibi, São espécies de animais Bibi, Presta atenção, que vai esse aqui, ó. são espécies de animais que possuem vida ativa durante a noite e dormem durante o dia. Esses animais costumam caçar, reproduzir e se deslocar durante a noite. O hábito de vida noturno ocorre em função de necessidades fisiológicas, alimentares ou reprodutivas. Algumas espécies, por exemplo, possuem hábitos noturnos como uma estratégia para não serem pegas por predadores de hábitos diurnos. Embora muitas espécies noturnas possam hábitos noturnos, elas também conseguem se manter ativas durante o dia, ou fazem poucas atividades durante o dia, e as principais Eu não vou falar nada pra você. Você ficar no chat com as pessoas. Primeiro, sistemas visual, auditivo ou de orientação adaptados para o escuro. Noite. Só um minutinho. 2. Só um minutinho. Pessoal, quem está conversando no chat, eu não preciso falar nada, né? Hoje não é no chat. Ontem nós estávamos fazendo um trabalhinho lá no chat. Não é no Não chat. tá ninguém conversando lá, hein? Aqui, ó. Deixa eu abrir o chat Não, pra eu não você. quero. Tá bom? O Juninho entrou. Certo? Não vou precisar parar para chamar atenção, né? Pode continuar? Boa. Segundo, metabolismo mais ativo no período escuro da noite. Do dia. Noite. Necessidade em algumas espécies de conservar a água no corpo, evitando o calor. Isso, aí então ele trouxe para vocês aí só um lembretezinho, né, de como que são os hábitos dos animais noturnos, tá? Só para vocês verem como que eles né, ficam durante a noite, né? Então eles aí tem várias coisas, né? Ó, o sistema visual deles, o auditivo, né? São tudo adaptado para a noite, tá? Então, quer dizer, eles são muito mais aguçados do que os nossos, né? Vamos dizer assim. Agora vamos lá para a página 21. No primeiro pontinho. Oi, Ju. Ei. Tudo bem? Oi, Ju. Ei. Ó, a gente está na apostila, naquela bem gordinha, na página 21 de português. Tá? O Ju tá perguntando qual é a página. É a apostila de português, a grande, página 21. Vocês estão vendo aquele primeiro pontinho lá? Ele está pedindo para vocês escrever o nome dos animais que vocês encontraram lá no caça-palavras. Então, vocês escrevam o nome dos animais aí, que vocês acharam no caça-palavras. Tá bom? Podem escrever. Me chama, tá? Uma coisa me chama. Tá lá, depois. Acho que esse teste ponto final. Agora está na aula. Então, vocês vão escrever lá o gambá que vocês acharam, o grilo, vagalume. Vocês vão colocar o nome dos animais que vocês encontraram lá no caça-palavra. Vocês vão colocar naquele primeiro pontinho.
Tá bom? Eu não vejo um dia que você vai estar escrevendo assim rápido. Assim? Espera tanto esse dia. Mendonça já fez? Eu tô escrevendo mais ou menos. Gabriel também? Morcego, cambá, escorpião. Eu coloquei grilo. Já. Pronto. Quando vocês vão respondendo, eu vou fazer chamada. Pronto, pronto. Tá. Vou fazer uma chamadinha. Uma coisa que eu queria muito é jogar F5 com alguém. É bem mais divertido. A Ana Laura tá aí hoje, né? Ana Laura. Eu também estou. Bianca também tá aí. Bruna não vi hoje. Bruno. Dê o ar da tua graça. Cadê, Sora? Eduardo, Gabriel. É para fazer a 1 e a 2 também? Não, a 1 e a 2 já é outro conteúdo. Eu vou explicar, tá? Espera só um pouquinho. Guilherme Domingues está aí. Mendonça também. Heloísa. Júlia. Kaique. Kaique tá aí? É pra fazer 2? Só o primeiro pontinho, gente. Já volto, Sora. Luana também está aí. Malu Marino, Maru Pedroso, Maria Vitória também tá aí, né? Cadê a Maria Vitória? Que eu tinha visto ela ali. Não. Aqui ia buscar água. Natália? Tudo bem, Natália? Sim. Tá bom. Rafael também tá aí? É. Rafael? Ele está, só que não tem um. É o que eu falei para vocês ontem. Quem não me respondeu, eu vou ter que pôr falta, gente. Porque como tá com a câmera desligada, eu não tenho como ver. Então, eu vou começar a colocar falta, certo? Então, quem já tá aí, deixem a câmera ligada para a gente poder ver, para eu poder ver vocês fazerem também as coisas, as atividades. Vocês deixam as câmeras desligadas, eu não consigo ver o que vocês estão fazendo. Certo? E aí eu vou colocar a falta para quem não me responde, tá bom? Então, ó, o Rafael, nessa primeira aula aqui, eu vou pôr falta, porque não me respondeu. Voltei, Sora. Eu sei de um negócio do... Bruno também não me respondeu, vou pôr falta. Já coloquei todos os nomes. Tá. E Kaique também não me respondeu, também vou colocar falta. Maria Vitória voltou, né, Maria? É para fazer a B? Não, só o primeiro pontinho. Então, vamos lá. Ó, a gente vai entrar agora em discurso direto e indireto. Então, vamos continuando. Ó, o que ele fala na 1? Releia um trecho da lenda Como Surgiu a Noite. Aí tem escrito assim no trechinho. Dê-me um pouco da noite. Só um pouco, por favor. Pediu ela a cobra grande. Não aguento mais. Como não anoiteceu, estou sempre acordada, mas preciso descansar. Suplicou a árvore, quase caindo. Não posso fazer nada, respondeu a cobra grande. Aí a gente vai entrar aí em alguns pontos, ó. Ele pergunta assim na letra A. Que sinal de pontuação inicia a fala dos personagens? 2 pontos, travessão ou aspas? Qual é o ponto que eu tenho, a pontuação que eu tenho que usar quando uma fala vai se iniciar? Travessão. Travessão. Então, marquem um xizinho lá no travessão. Letra B.
sublinhe as falas dos personagens conforme a legenda. Então, vocês vão pegar o verde para a gente riscar a fala da árvore, um roxinho para fazer a cobra grande e vermelho para fazer o narrador. Peguem esses 3 Professora, peraí que eu tenho que pegar o meu lápis de cor que eu não trouxe. Pode ir lá buscar. Primeiro, vamos pegar essa parte do texto e vamos separar, para depois a gente riscar, para não ficar riscado errado, tá bom? Então, qual parte aqui que é a parte da árvore? Qual é a parte que a árvore está falando aqui? Não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar. Tá. Essa é uma parte da árvore. Podem sublinhar essa parte. Ó, a Rebeca falou a parte. Não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar. Pronto. Vamos usar essa cor de verde? Pode. Usa o Verdade, verde. não tem mais amarelo. Só que daí na frente do quadradinho, você coloca a cor que você usou. Para você saber depois. Professora, olha Tem aqui. mais alguma parte da árvore? Acho que não. Não. Não? Quem que fala? Dê-me um pouco da noite. Só um pouco, por favor. Quem que tá falando? Cobra grande. Cobra grande não pode ser, porque a cobra grande ela É o que toma narrador. conta da noite. É o narrador. A árvore que fala. É a árvore. É a árvore, né? Então, essa parte, dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor. Também é a árvore que está falando. É claro. Você quer que tá escrito pediu ela a cobra grande? Não, essa parte já não é mais a árvore. Não, sim. Mas essa parte é o narrador. Pediu ela a cobra grande é porque, tipo, nesse caso, a árvore pediu pra cobra grande. Isso. É tipo isso. Isso, mas ó, a parte que a árvore fala é só até o por favor. Porque o resto é vermelho de narrador. É, ó lá. Então ficou a árvore assim, ó. O verde ficou para você passar o risco nessa parte. Dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor. Depois, no outro travessão, a árvore fala de novo. Não aguento mais. Como não anoitece, estou sempre acordada, mas preciso descansar. Então, essas duas são as falas da árvore. Então, vocês têm que sublinhar de verde essas duas partes. Agora, nós vamos para a parte da cobra grande. Professora. A grande é só a parte que Sem fala. querer. Não posso fazer nada. É só a parte da cobra grande. Professora, sem querer, eu rabisquei. Fala, Beatriz. Sem querer, eu rabisquei de vermelho, na verdade, sublinhei a parte da árvore, mas só que depois eu passei o verde por cima, tá bom? Tá, você só arruma certinho aí para você poder entender, tá bom? Não, mas Você aí eu entendendo? passei por cima. Tá. Aí, então, a parte da cobra grande é só aquela parte, né? Não posso fazer nada. Isso mesmo. E a do narrador é só E a do narrador é só o fim das frases. Isso. Eu vou sublinhar, então, a cobra grande. Não posso fazer nada no meu último travessão. Que ideia. E o narrador é sempre o que vem depois da fala. Então, lá no primeiro, dê-me um pouco da noite, só um pouco, por favor. Em seguida vem, pediu ela a cobra grande. Essa parte já é o narrador. Então, essa parte vocês vão grifar de vermelho. Qual outra parte mais que eu tenho aí do narrador? Duplicou a árvore quase caindo. Duplicou a árvore quase caindo. Então, também tenho aí o narrador. Respondeu a cobra grande também. Pediu a ele a cobra grande e suplicou quase caindo. É isso. E respondeu a cobra grande. E depois eu tenho E respondeu também, a cobra grande. Respondeu a cobra grande. Então, ficou essas últimas partes de vermelho.
Conseguiram acompanhar tudo certinho? Sim. Alguém não grifou alguma parte? Todos fizeram? Eu grifei tudo. Ok. Então, vamos pular para a letra C. Relacione os verbos que indicam as falas dos personagens com seus significados. Então, vamos pensar aqui. Quando ele está falando aqui o verbo pediu, suplicou e respondeu. Nós temos esses 3 verbos aqui. Quando a gente vai ter que relacionar, cada um desses verbos com essas frasezinhas que nós temos à frente. Então, quando eu estou pedindo, eu estou falando, ele fala pediu, é a mesma coisa do que? Pediu. Eu estou implorando? Eu estou solicitando? Ou eu estou dizendo? Solicitar, mesmo que solicitar. Pediu é a mesma coisa de solicitar. Então, eu estou pedindo, eu solicito, eu estou pedindo algo, estou solicitando alguma coisa. Então, a letra A, ela vai ser relacionada com aquela o mesmo que solicitar. Dentro do quadradinho, você coloca a letra A. Certo? Depois eu tenho o B, suplicou. Qual dessas partes, então? Quando eu suplico, eu tô fazendo o quê? Estou suplicando. Pedir com humildade, implorar. É a mesma coisa de implorar. Eu estou suplicando, por favor, te imploro. Então, ele está implorando, é a mesma coisa. Então, suplicou e implorar tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Então, a letra B fica no pedir com humildade, implorar. E aí, na letra C, né, ficou, a gente já sabe que quer dizer algo em resposta, até porque ele está falando, ó, respondeu. Então, respondeu e resposta tem o mesmo sentido, certo? Então, esse verbo é a mesma coisa relacionada com essa outra, mas escrita de formas diferentes, tá? Então, ficou CBA. Ficou CBA. Isso mesmo. Tá. Bom? Agora, na próxima, no exercício 2, o que ele pede? Ó, complete os trechos a seguir com a fala do narrador. Use verbos que sejam coerentes com a história. Aqui, ele não está dando a opção de você escolher algum verbo. Então, a gente vai pensar em alguns e aí vocês colocam o que vocês acham melhor. Então, aqui, ó, ele tem o primeiro travessão. Conversar, ora. Até você quer me aborrecer? Vá andando, que não gosto de tomar banho em água parada. O que a gente pode colocar no lugar do aborrecer? Eu posso colocar, por exemplo, reclamar? Respondeu bravamente. Mentira. Eu posso colocar reclamar? Ou reclamou? Ou a gente pode colocar até ficar sem paciência. Lembrando que são verbos, gente. São verbos. Eu tenho que colocar reclamou verbo. a cobra grande. Ou eu posso colocar sussurrar. Vocês acham que dá certo? Eu acho Tem que a mesma coisa que aborrecer? Tem o mesmo significado? Não. Sussurrar? Não. Então, não também. Afirmar. Será que afirmar a gente pode colocar a mesma coisa que aborrecer? Não também, né? Eu acho que o reclamar, ou a gente vai adaptar o reclamar aqui de outra forma, porque reclamar, aqui ele está sendo uma pessoa só, então a gente tem que colocar reclamou, tá? Então vai ficar assim, ó. Vá andando que não gosto de tomar banho em água parada. Reclamou, tá? Quem que tá falando aí? Reclamou? Reclamou. Reclamou? Isso. Fala, Gi. Qual que é a resposta da C mesmo que eu não... Na C? A C, os quadradinhos ficam assim, ó. A letra C, B e A. Essa ordem, tá? Nossa.
Então ficou. Reclamou a cobra grande? Isso, não é uma fala da cobra grande, não é a cobra grande que está falando, então a gente pode colocar a cobra grande. Reclamou a cobra grande, por exemplo, tá? No próximo. Agora, até que você me aborreceu andando que não gosto de tomar banho em água parada. Qual é a resposta dessa? Aí você vai colocar reclamou Cobra grande. a cobra grande. Já vai Isso, pensando Guilherme, no próximo tá aí. Quem já fez, Guilherme. pensa no próximo. O que a gente pode colocar aí? Eu posso colocar dizer, Eu já sei. teimou, Avisou. gritar, Avisou? afirmar. Eu já sei. Posso falar? O que você colocou? Respondeu o rio. Respondeu. Avisou o rio. Avisou o rio. Avisou o rio. Avisou. Também? Avisou também dá. No primeiro espacinho ficou só Dá? Os dois dá? Ó, aqui, vamos ler aqui, ó. Enquanto não conversarmos, eu não ando. Então, ele tá batendo o pé ali. O que ele tá fazendo? Quando eu quero aquilo ali, eu faço o quê? Quando eu fico ali, Eu insisto. Você fica insistindo, você teima naquilo. Insistiu. Então, eu posso falar o quê? Enquanto não conversarmos, eu não ando. Ou eu posso colocar Implorou o rio. ou avisou, ou insistiu, tá? Vocês podem colocar algum desses daí. Aí vocês podem colocar Eu coloquei qual vocês insistiu. quiserem. Olha, Tá? como escrevi insistiu? 2 S. Persistiu. Professora, como que Insistiu. ficou a resposta do conversar hora a hora? Até você que me... Ficou, reclamou a cobra grande. E aqui no outro não é mais a cobra grande que está falando. Quem que está falando agora? O rio. O rio. Então, se eu colocar insistiu o rio, avisou o rio, teimou o rio. Olha, insistiu é I-N, 2 S. Assim? I-S. 2 S? Só tava falando se era com 2 S. Isso, com 2 S. Aí eu deixei insistiu o rio. Isso. Eu botei teimou o rio. Teimou também pode ser. Tá? Eu botei persistiu. Tá. Então, vamos lá. Agora vamos para 22. Continuando. Levem isto para minha filha, mas prestem atenção. Não devem abri-lo de jeito nenhum. Somente ela tem poderes e conhecimento para libertar e controlar a noite. Se vocês a libertarem, ficará a noite para sempre e não conseguirão encontrar nem o caminho de volta. Quem que está falando? Alertou a cobra grande. Pode ser alertou, pode ser avisou, pode ser advertiu também, porque ele está falando, ó, se você não pode abrir, só quem tem o poder de abrir é a minha filha. Ele também fala, ó, se você abrir, lembra que tem aquela parte em seguida que eles falam? Se você abrir, lembra que eles viraram macacos, não foram? Foi isso, não é? Ele vira macaco depois, os irmãos? André. Isso. Então, vocês vão colocar algum desses daí. E Eu vou quem tá botar falando? a cobra grande. A cobra grande. Eu também a cobra botei. grande. O que vocês colocaram? Eu botei avisou a cobra grande. Avisou, tá. Alertou a cobra grande. Eu vou colocar alertou a cobra grande, tá? Também. Eu coloquei alertou a cobra grande. Tá ótimo, tá certo também. Passou 7 gerações e porque ainda hash não é. Podemos continuar então? Todos colocaram? Sim. Tá. Então vamos entrar Calma aí, agora. Eu só vou pegar água, tá bom? Pode ir? Em discurso direto. Então ele fala assim, ó. O que é o discurso direto? Em uma história, alguns personagens realizam ações. As conversas entre eles são apresentadas ao leitor. Quem é o leitor? Nós que estamos lendo, tá? Por meio de discurso direto e indireto.
Quando há a reprodução exata da fala do personagem, dizemos que o discurso é direto. Então, peguem aí o marca-texto e nós vamos sublinhar essa parte aí, ó. Quando há a reprodução exata da fala do personagem, dizemos que o discurso é direto. Prefeito. Só isso? Só isso? Aí ele continua. Nesse caso, a fala é indicada por um travessão ou pelo uso de aspas. Aí ele está dando o exemplo, ó. Travessão, vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Então, aí vocês podem ver que é uma reprodução da fala do personagem. É o próprio personagem que está falando. É só isso que ele é? Isso, só aquele pedaço. Por isso que ele é um discurso direto. Ele está falando exatamente o que o personagem está querendo dizer, tá? Professora, esse trechinho de baixo aqui, vamos abrir o caroço? Esse daí é o exemplo que ele está dando, da fala do personagem, isso. É de amarelo? Não, não é para grifar essa parte. Você vai grifar aquela parte assim, ó. Quando há a reprodução exata da fala do personagem, dizemos que o discurso é direto. Essa parte que você vai grifar, tá bom? Tá bom, obrigada. Não. O Guilherme é o coronavírus. Eu tava enchendo água e aí eu perdi. Você já grifou a parte que tem que Sora! grifar? Sora! Não, pra grifar o quê? Tá, então peraí, gente. Só um minutinho. Você vai grifar dentro desse quadro do discurso direto o ponto. Quando há a reprodução exata da fala do personagem, dizemos que o discurso é direto. Então, vou explicar de novo. Ó, então, ele dá o exemplo aí. Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Esse exemplo que ele está dando é de um discurso direto. Por que que é um discurso direto? Porque ele está diretamente tirando aquela fala do próprio personagem, tá? Não é o narrador que está falando aqui, é o próprio personagem. Então, ele é compreendido como um discurso direto. Tá? Guilherme, pode ficar brincando com isso aí? Pronto. Agora nós vamos pro 3. Ô, Guilherme, eu não quero chamar sua mãe, tá? Número 3. Releia o trecho a seguir. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender, disse um dos irmãos. Então, vamos para a letra A. Sublinhe as falas conforme a legenda. De verde, fala de um dos personagens. Qual que é a parte do personagem? Qual que é a parte que o personagem fala? Quando o irmão fala que a cobra grande vai atender que falar que era filha dela. Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender. É isso. É toda essa parte? Todo mundo concorda que é toda essa parte que é o personagem que está falando? Sim. Sim, então nós vamos sublinhar essa parte de verde. Vai até onde? Até ela vai atender. É a mesma coisa que nós fizemos na outra parte. A fala do personagem e a fala do narrador, tá? E o narrador encerra a fala. Disse um dos irmãos, tá bom? Então, disse um dos irmãos, vocês vão dizer o que é o narrador, tá bom? Vocês estão prestando atenção, né? Depois vai cair na prova, né? Todo mundo craque, tá bom? Eu já estudei isso da minha escola antiga. Então, melhor ainda. Professor, esse negócio Mãe, é roxo? A fala do narrador é roxo ou azul?
Ah, roxinho. Aqui no meu parece roxo. Eu coloquei roxo. Mas Posso fazer azul? Porque eu não tô com lápis roxo. Pode ser azul. Uau, como ela conseguiu fazer isso? A letra B, presta atenção. Vou te dar o dinheiro. Qual é o verbo Pra depositar? utilizado pelo narrador para indicar a fala do personagem? Pra depositar. Olha lá. Então, eu vou lá na fala do narrador. E qual que é o verbo? Disse. Disse. Então, vocês vão colocar aí que o verbo é disse. Na letra B. Letra B ficou o verbo. Ficou a letra B, Pro? Você está perguntando qual que é o verbo. Qual que é o verbo lá na parte do narrador? A parte do narrador não é só disse um dos irmãos? Qual dessas palavras é o verbo? É o verbo disse. O verbo disse. Muito bem. Então, fica o verbo disse na letra B. Tinha feito isso. Na C, eu vou ter que reescrever esse trecho, substituindo o verbo da fala do narrador por outro, sem alterar o sentido. Então, qual que é o verbo lá que a gente vai ter que substituir? Falou. Não, gente, do narrador. Qual que é o narrador? A gente acabou de falar o verbo que é dele. Disse. Disse. Então, a gente vai substituir o disse. O que a gente pode colocar no lugar do disse? Falou um dos irmãos. Esse é um dos irmãos. Falou. O que mais que eu posso colocar? Eu vou colocar falou. Quem falou? Quem que comentou falou? Eu. Ah, foi verdade. Falou, o que mais? Qual mais? Não, as duas eu posso colocar? Comentou, muito bem. Explicou, também posso colocar. Posso colocar esclareceu, também pode. Tá? Pode escolher, então? Vocês vão copiar o trecho inteiro, tá? Vamos falar com a cobra grande, a filha dela nos mandou, e a gente vai alterar só o disse depois do tracinho, lá na hora que o narrador vai falar. Isso. Mas por que tem que copiar tudo? Vamos falar com a cobra grande, não vai caber. Ah, cabe sim, gente. Você só disse, senhora? Tem 3 linhas. Gente, vocês têm que fazer o que pede a atividade, não é só fazer o que vocês querem. Ele está pedindo para vocês reescrever esse trecho. Então, tem que reescrever o trecho. Ô, Pro, uma coisa que eu tinha pensado muito é que todo mundo vê o último episódio. Aí, tipo, todo mundo vai ver o final. Então, na parte que tem o disse, vocês vão substituir com alguma dessas palavras que vocês falaram, tá? Falou, ou explicou, comentou, esclareceu, tá? Alguma dessas palavras aí que vocês falaram. Algum desses verbos, tá? Da própria. Da própria. Que ela vai ontem. Olha, comentou também, pode ser? Comentou, pode. Pode sim. É pra fazer mais quantas? Mais 3? É pra fazer mais... É pra fazer mais 3?
substituindo o que pode ser? Não, gente, um substitui um. Você vai alterar o disse por outro. Eu consegui escrever tudo, só que ficou no último espacinho da linha. Tá? O meu ficou assim. Pode escrever na parte de baixo, gente. Vocês têm um espacinho embaixo da linha. Eu já terminei de escrever. A letra é muito bonita, Rebeca. Ô, Pro, você acredita que eu já tô indo preparar? Ó, letra D. Na página 23. Ele pergunta assim, ó. Que sinal de pontuação foi utilizado para separar a fala direta do personagem da fala do narrador? Qual que é a pontuação que eu tenho lá? É o travessão. Travessão. Então, vocês vão colocar aí que é um travessão. Você atravessou com 2 S? Isso. E com ão no final, tá? Não é com AM, não. Não ia ser travessão. Como a Heloísa consegue colocar esses fundos? E o problema de fazer online, que aí quase ninguém presta atenção. Porque se distrai muito algumas pessoas. Letra E. Que outro sinal de pontuação poderia ser usado nesse trecho sem alterar o sentido? Qual outro ponto que eu poderia usar aqui? Qual outro ponto final? Pontuação. Ponto final daria certo? Não. Os 2 pontinhos em cima? 2 pontos daria certo? Não, porque ele vai falar. Não pode ser. O que eu posso separar uma coisa da outra? A vírgula. A vírgula, muito bem. Então, a letra E ficou a vírgula. Tem pontos? Ou tem acento na vírgula? Tem acento, vírgula? Tem o I. Agora ele vai pedir para vocês reescrever de novo o mesmo trecho. E no lugar do travessão, vocês vão colocar a vírgula. Eu vou fazer lá de novo, reescrever. Mas tem que ser o trecho todo? Vamos falar com a cobra grande. A filha dela nos mandou buscar à noite. Como é um pedido da própria filha, acho que ela vai atender. Vírgula, No lugar, disse um dos irmãos. Mendonça, tá dando certo? Não sei que cochila ruim pra escrever. Giovanni, tá dando certo? Sim, Sora. Então tá bom. Júlia, também tá dando certo aí? Tá. Pronto, agora meu nome é o nome da série. Sora! Oi. Quem me chamou? Peraí. Terminar de escrever? Não, né? Não, né, Pro? Tudo bem, Ju? Tudo? Ei, esse cabelo verde aí, hein? Você tá gostando de pintar? Olha, muito bem, isso mesmo. Ó, ótimo. Dia 27 nós assinamos o contrato. Acabei. Peraí, Serena. Nem eu, não acabei ainda.
bem. Peraí. O 4. Peraí. Calma aí. Então é para substituir por vírgula? Isso. Travessão, você vai colocar vírgula. Vírgula. Aí vai ser igual ao outro? Comentou uns irmãos ou Isso, a disse? mesma coisa, você só vai mudar o ponto. Vai tirar o travessão e colocar a vírgula. Calma aí, professora, que eu tive que fazer outra linha. Sabe uma coisa? Eu vou fazer. Ah, deu, só escrevi pequenininho, olha. Eu ainda não deu. O meu deu. Sobrou um espaço. Né? Sora. Sim. E o primeiro travessão? Oi? O primeiro travessão tem que mudar? No primeiro ponto, no pontinho do E? Sim. Isso, você vai tirar o travessão e vai colocar a vírgula. Mas e o primeiro? Oi? O que tá na frente? Não, o que tá na frente, você pode deixar. A única coisa que você vai mudar é o final. Lá onde é o narrador. Ah, tá. Tá bom? Ah, tá, entendi. Coisa que eu mal quero fazer. Peraí, Sora. Eu ainda não. Devemos fazer a 4. Calma aí. Ah, tá, pra gente fazer. Oi, acabei. Bom? Tem alguém ainda que não terminou? Eu? Você não terminou, Ju? Você já terminou? Então tá bom. Eu não terminei, Sora, é porque eu comecei agora. Ju tá Eu não terminei. ligeiro. Dá um oi pro pessoal. Terminei, professora. Tá, então vamos lá para 4. O que ele tá pedindo? Ó, releia este trecho da lenda. Vendo a luz, os pássaros se puseram a cantar e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os 3 índios chegaram. Eles tentaram explicar o que havia acontecido, mas a filha da cobra grande não deixou sequer que abrissem a boca. Olha o que ele pede agora. O que será que os indígenas diriam à filha da cobra grande para explicar o que aconteceu? Imagine e elabore em discurso direto a explicação que eles poderiam ter dado a ela. Vocês vão ter que pensar em alguma resposta que os irmãos diriam à filha da cobra, só que tem que ser em discurso direto. Quando eu estou falando de discurso direto, eu estou falando do quê? Quando há a reprodução exata da fala do personagem. Dizemos que o discurso é direto. Então, você tem que fazer uma fala somente do personagem. Não pode o que aconteceu entender... depois que eles abriram o caroço, Pro? Não, é sobre esse trechinho em cima aí, ó. Vendo a luz, os pássaros se puseram a cantar e os animais noturnos silenciaram. Logo depois, os 3 índios chegaram. Também não entendi, Pro. Eles tentaram, ó, em cima desse trecho, vocês vão elaborar uma resposta. Olha, discurso direto é quando você faz em meio de fala, né? A fala só do personagem, não pode ter fala de narrador ou de outro personagem, é só daquele personagem. Então, quando você terminar, você não vai colocar disse os índios, disse os irmãos. Entendi. É só a fala do personagem. Mas, Pro, mas pode apontar outro personagem? Você pode apontar, só que não pode falar.
Por exemplo, o irmão fala que foi o outro que teve uma ideia. Então, mas se você colocar assim, o irmão falou que o outro, você dá a entender que é o narrador que está falando e não o próprio personagem, entendeu? Como assim? Eu também não Eu tenho que entendi, pegar não. uma fala certinho, igual aqui, ó. Volta lá no quadrinho do discurso direto da página 22. É assim, gente, vocês vão escrever como se fosse ele. Tipo, o índio, aí eu vou pensar como se fosse ele. Tipo, eu fiz Mas alguma o que coisa que errada. Eu fiz alguma coisa errada. Aí eu vou ter que dar uma explicação. E essa explicação que você vai dar aqui. Vai escrever só que aqui. Isso, exatamente. Ele tem que ser uma fala só do personagem, não pode ser um narrador falando. O que tem a ver esse trechinho que tem em cima, Fru? Ele tá dando uma sugestão de como você pode começar uma explicação. Ele quer uma explicação sobre isso que ele fez. Lá no discurso direto, ó, ele tem a frase lá, ó. Vamos abrir? Não pode haver nada de mal. Vamos encostar a canoa e fazer uma fogueira para derreter o breu que tampa o buraquinho do caroço. Não tem narrador falando, não tem dois personagens falando, é um personagem. É a fala só de um personagem. Então, vocês vão pegar, em cima desse trechinho que tá aí, vocês vão fazer uma resposta, uma explicação de um personagem. Do trechinho da página 22 ou do trechinho da página 23? Da 23, gente. O 22 foi só uma explicação. 23, olha lá, ó, exercício 4. O trechinho tá aí, ó, ele deu o trecho. Vê se eu entendi. Aqui é um narrador falando, né? Isso, é um narrador a gente vai que tá falando. A gente vai ter que fazer esse trecho, só que os irmãos falando? Não, você não vai copiar o mesmo trecho, você vai inventar um trecho como uma resposta, como se fosse os irmãos falar. É isso, a gente vai ter que escrever uma os irmãos dando uma explicação por que eles abriram o canal. Em cima desse trecho, isso. Ah, tá. Agora que eu entendi. Só que não pode ter fala de narrador. É só daquele personagem, tá? Senão ele não é um discurso direto, tá? Se você colocar mais que uma pessoa, ele não é um discurso direto. Heloísa, você tá fazendo? Eu tô vendo vocês brincando aí. Depois eu quero ver alguém vir me perguntar, hein? Tipo assim. Lembrando que quando eu estou falando sobre discurso direto, ou ele começa com travessão, ou ele começa com aspas, tá? Tipo assim, professora, a gente tem que falar. Eu e o meu irmão, a gente abriu porque... E você vai explicar, não. Você tem que... Isso, fala assim... Nós, por exemplo, não precisa colocar eu e meu irmão, entendeu? Ah, tá. Nós achamos que se abrisse não ia acontecer nada, entendeu? Ele vai explicar. Tá explicando para ela o porquê que eles fizeram aquilo. Tá. E pronto. Oi. Termina com o ponto final.
Pode ser, ponto final. É isso que eu coloquei. Ponto final. É isso. Ficou bem legal. Ponto final por quê? Porque depois não vai vir, você não vai ter sequente, né? Então, a explicação explicou, encerrou, ponto final. Professora, eu posso falar que eu coloquei? Eu coloquei bem pouquinho. Tá. É o que vem na minha Posso falar que eu coloquei? Só um minutinho. Não. Nós abrimos o caroço para ver o que aconteceria. Então tudo ficou escuro do nada. Tá. Posso falar? Nós estávamos muito cansados de não conseguir descansar. Então decidimos encostar a canoa, acender uma fogueira e derreter o breu. Nós não achamos que iria acontecer alguma coisa. Tá ótimo também. Agora eu coloquei. Queimei o breu para mostrar a sua filha. Desculpa, fala de novo. Fala de novo. Coloquei. Queimei o breu para mostrar a sua filha. Ah, tá. Tá bom também. Essa é a Ô, Pro, explicação. sabe o que eu coloquei? Ele teve a ideia de abrir o caroço e ficou tudo noite. Graças a ele, batemos em árvore, pedra e eu quase me afoguei. Então, só que esse sentido que você está colocando dá a impressão que é o narrador que está falando. Ô, Quando você coloca ele, por exemplo, ele falou, ele não sei o quê. E ele, então, dá a entender que não é a própria pessoa que está falando. Fala de novo o seu início aí para mim. Ele teve a ideia de abrir o caroço e... Presta atenção. Você vai colocar aí conforme você estivesse falando. Então, não é ele. Você não vai pôr ele. Tá? Coloca nós, então, no lugar aí pra gente ver como vai ficar. Coloca aí, o nós. Professora, você está explicando. Oi. Posso falar como ficou o meu? Deixa eu só terminar de corrigir o do Eduardo, daí eu já deixo você falar, tá? Eu coloquei então, nós teve a ideia de abrir o caroço. Nós tivemos, agora tem que mudar o outra palavra. Você colocou no plural, tem que mudar. Professora. Só um minutinho. Nós tivemos a ideia de abrir o caroço. Sim. E ficou tudo Posso falar? E ficou... Depois a aula vai Só um minuto, gente. Deixa eu terminar de corrigir o do Eduardo primeiro. Lê de novo. Nós tivemos a ideia de abrir o caroço. Nós tivemos a ideia de abrir o caroço e ficou tudo noite. E ficou graças a ele batemos em árvore, pedra e quase me afoguei. Tá, então você vai ter que arrumar esse final aí, que você colocou ele também. Muda aí, depois você já me fala o que você colocou no lugar. Professora. Agora, só um minutinho, Mendonça. A Beatriz pediu primeiro. A gente tá em qual questão? Eu tinha pedido primeiro do que ela. Não, ela já tinha pedido. Eu pedi para ela esperar. Fala, Beatriz. A gente tá em qual questão? Eu não vou responder isso, gente. Ou vocês estão acompanhando a aula, ou vocês não estão. Eu não vou ficar fazendo isso, não. Vocês já são bem grandinhos, vocês têm que acompanhar a aula. Eu não vou ficar toda hora falando o que tem que fazer, não. Fala, Beatriz. Depois da Beatriz, eu posso falar? Não, depois é o Mendonça. Então, depois dele. Depois. Depois eu posso falar? Beatriz, fala. Nós achamos que se abrimos o caroço não iria acontecer nada. Mas quando estávamos andando, ficou tudo muito escuro. Isso, tá ótimo. Fala, Mendonça. Nós abrimos o caroço por curiosidade. Tá ótimo, excelente. Bianca. Nós achamos que se abríssemos o caroço, não iria haver nada. E teria noite a todos livremente. Aliás, já estávamos muito tempo sem noite e sem dormir e sem descansar. Tá ótimo. Fala. Posso falar, Pro? Posso falar? Sofia, depois a Maria. Nós abrimos porque estávamos curiosos, achando que nada aconteceria, mas ficou a noite. Ficou escuro. Tá, ficou bom, tá ótimo também. Eu escrevi assim, nós abrimos porque ficamos muito curiosos. Achamos que não ia acontecer nada demais. E também estávamos muito cansados. Então, iríamos continuar o caminho
amanhã. E ao contrário, se machucamos e se afogamos. Isso, tá bom, tá ótimo, tá? Quem mais que queria falar? Alguém mais? Malu Marino, quer falar a sua? Pode ser. O meu ficou assim. Nós tivemos a ideia de abrir o caroço e ficou tudo escuro por um bom tempo. Tá bom também, tá ótimo. Alguém mais quer falar? Bruno, Natália? Não. Você não, Ju? Professora, Ju posso não quer falar o não. meu? Pode. Posso Júlia. falar o meu? Pode falar. Nós abrimos o caroço por curiosidade. Achamos que nada ia acontecer. Tá certo também, muito bom. Então, vamos continuando. No 5, ele tá pedindo para reler também um trecho, ó. O esposo, então, enviou 3 mensageiros para que a trouxessem. A serpente, senhora da noite, recebeu-os com indiferença. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de tucumã, lacrado com cera de abelha, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Então, a gente lê o trecho. Ele pede o quê? Depois, faça o que se pede. Vamos lá para a próxima página, 24. Na letra A, ele está pedindo o seguinte. No trecho lido, há discurso direto? Justifique sua resposta. Será que tem discurso direto? Lembrando que o discurso direto é o quê? É quando... Não. É quando é a fala. Quando é a fala só do personagem. Quando não tem a fala do narrador. Quando não tem a fala do narrador. Quando eu tenho a fala do personagem. Então, não é um discurso direto. Então, não é um discurso direto. Vocês vão justificar o porquê. Por quê? Não, porque vocês não podem... falas. Isso, você pode colocar que é porque não tem fala de narrador, tá? Porque o que também está acontecendo aí? Porque é o narrador, nesse trecho, é o narrador que está contando, e não o personagem, né? Eu coloquei assim. Então tem discurso direto. Não tem discurso direto. Não tem discurso direto, gente. Discurso direto, lembra lá, ó, discurso direto é quando é uma reprodução exata da fala do personagem. André, para de barulho. Se não for, se eu tiver fala de narrador, não é uma fala direta. Então, na letra A, não há discurso direto, pois o narrador conta o que o personagem teria falado. É um exemplo de resposta, tá? Vocês colocaram para vocês. Eu botei porque é o narrador que está falando, não o personagem. Não, porque é o narrador que está falando também. Só eu coloquei assim, ó. Não, porque não há fala dos personagens. Não há fala do personagem. Também. Fran, posso falar o que eu escrevi? Não há discurso. Eu escrevi assim. Só um minuto, gente. Não, porque quem está contando é o narrador. Isso, pode falar, Giovanni. Não há discurso direto porque o narrador, pois é o narrador que conta o que o personagem teria falado. É um exemplo, tá? De resposta. Posso falar como ficou o meu? Pode. Não, porque não há fala, se o narrador está falando. O narrador está falando, isso. Na letra B, ele fala assim, ó, releia o trecho e sublinhe a informação que poderia ser escrita em discurso direto. Então, vamos voltar lá. Qual dessas partes eu poderia mudar para se tornar um discurso direto? Qual dessa parte desse trecho eu poderia transformar ele em um discurso direto? Eu vou sublinhar. Tá? Hoje, então, a letra A ficou. Não há discurso direto, pois o narrador conta
o que o personagem teria falado. Tá? Qual parte, gente? Qual parte vocês acham aí desse trecho que eu posso transformar em discurso direto? Quando eu falo assim, ó, o esposo, então, enviou 3 mensageiros para que a trouxessem. Essa parte eu posso transformar ele em discurso direto? Não. Não. A serpente, senhora da noite, recebeu-os com indiferença. Posso mudar? Não. Não. É. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de tucumã lacrado com cera de abelha. Posso mudar essa parte? Não. É. Depois eu tenho assim, dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. Será que eu posso mudar isso aí? Sim. Sim. E se a gente fosse mudar, como que aí a gente ia ficar isso aí? O que poderia ser? Que ali estava o que vieram buscar. Dizendo-lhes que ali estava o que vieram buscar. O que a gente pode colocar aí? Nessa parte, a gente pode pensar em uma coisa. A gente vai ter que tirar o dizendo-lhes, porque o dizendo-lhe é como se fosse um narrador falando. Se fosse outra pessoa falando. Né? Então, o que eu vou ter que fazer aí? Eu tenho que tirar esse dizendo-lhe. Professora, pode ser assim, olha. Disse que ali estava o que viemos buscar. Isso. Ou posso colocar também, aqui está o que vieram buscar. Pode colocar, ela disse que ali estava o que vieram buscar. Não, se você colocar ela... O que ela fomos disse, buscar? Porque se você colocar ela disse, você está falando de outra pessoa. Então, ela dá a entender como narrador. Vieram, podia colocar fomos, não? Pode falar, ali está o que vieram buscar? Ali está? Também dá. Também acho que dá. Ali está o que vieram buscar. Não pode escrever isso, Sônia? O meu tá certo? Então pode grifar essa parte, Pro? Grifem lá e na letra C é onde vocês vão reescrever essa parte aí. Professora, pode reescrever do jeito que eu te falei? Eu pensei falando-se. Falando-se. Pro. Peraí. Falando-se está o que vieram buscar? Será? Não dá tudo certo. A gente tem que pensar em outra palavra aí, Gi. Olha, o meu do jeito que eu te falei, ali está o que Sora. vieram buscar. Tá. Então não poderia colocar ela disse que ele estava Não, o que ela fomos não. buscar. Ela não. Você tem que tirar o ela, tem que mudar. Eu botei disse que ali está o que vieram buscar. Disse. Pode ser o que eu te falei? Falou, pode ser, Pro? Fala de novo, Luísa. Eu coloquei assim. Disse que ali estava o que viemos buscar. Disse que aqui tá. Também. Pode ser falou, Pro? Ó, só que lembrem, não, espera só um minuto. O disse, vocês têm que tirar. Vocês não podem não vão colocar essa parte do disse. Vocês têm que pegar só a outra parte, ó. Que ali está o que vieram buscar. O disse é quando um narrador está falando. Então, não pode usar essa palavra. Vocês têm que tirar essa parte. Vai ficar, por exemplo, só aqui, ó. Aqui está o que vieram buscar. Ali está o que vieram buscar, por exemplo, que já foram alguns que já falaram aí, tá? O disse, vocês têm que tirar, porque quando eu tô falando disse, disseram, diz, é outra pessoa que tá contando, não é você mesmo. Olha, não tá na hora do lanche. Já. Falta 2 minutinhos. Então, o meu ficou assim, ó. Ali está o que viemos buscar. O que vieram, tá? Não é viemos. Vieram. Tá? Em vez de vieram, pode trocar por fomos? Fomos? Como que é o seu começo? Depende de como que é o seu começo. Ali estava o que fomos buscar. Tá, mas aqui, ó, você tem que ver o início, o que tá falando, ó. Mesmo assim, entregou-lhes um coco de tucumã lacrado com cera de abelha, dizendo-lhes que ali
estava o que vieram buscar. Então, não pode ser fomos. Tem que ser vieram mesmo. Eles vieram. Então, não tem como ser fomos. Fomos é como se eu tivesse. Agora, fomos, não. Tá na hora do lanche. Todo mundo conseguiu responder? Sim. Então podem sair pro lanche. Tem que sair, Às 10 a né, gente Sônia? volta, tá? Não Tem que precisa sair, né, Pro? Sônia? Não precisa sair hoje, não. Podem só desligar a câmera e o microfone e volta às 3h10, tá? Certo? Tá. Bom lanche para você.